para uma pessoa que ela acabou de se deparar com esse tema de inteligência emocional e essas habilidades que ela precisa desenvolver, qual que é o primeiro conceito que vocês acham que a pessoa precisa conhecer e refletir sobre ele para poder ter um ponto inicial para começar a pensar no desenvolvimento dessas habilidades? O autoconhecimento, ele pode começar já na nossa fase, quando nós somos crianças, adolescentes, a gente já pode começar a desenvolver isso. E como é que nós desenvolvemos esse autoconhecimento? Pelos feedbacks que a gente recebe da vida, né? Pelo que as pessoas nos dizem, pelo que as experiências que nós passamos mostram para a gente. E quanto mais você está apto, está aberto para se desenvolver, mais você recebe esse feedback como fonte de aprendizado, né? Para você também ser um ser humano melhor. E às vezes a gente passa uma vida e não olha para isso, né? Quando você chega na fase adulta, aí sim, se você estiver aberto para receber esses feedbacks do meio, da vida, olhar para suas emoções, quer dizer, o fato de você ter, falar autoconhecimento significa justamente isso. Eu me conheço e vejo quais são, por exemplo, as coisas que me fazem feliz, que me dão prazer, me dão satisfação, e aquelas também que me trazem frustração, sofrimento, né? E quando eu faço essa leitura de uma forma equilibrada, né? Como que é fazer essa leitura de uma forma equilibrada? Não é você suprimir os seus sentimentos, né? Fazer de conta que eles não existem. Ah, então quem se autoconhece não sofre, não sente, passa pelos momentos de uma forma tranquila. Não é isso. Você experimenta todos esses sentimentos, no entanto, você consegue lidar com essas demandas de uma forma mais tranquila, né? Saindo do problema, analisando esse problema e aumentando a tua autopercepção, porque muitos dos problemas que nós vivemos são consequências da maneira como nós lidamos com as nossas emoções, como nós lidamos com os nossos problemas, né? Com os nossos gatilhos, aquilo que me faz bem, os meus pontos, as minhas limitações, como que eu lido com as minhas limitações, né? Então, quando eu me conheço, eu sei que eu tenho pontos fortes que podem me ajudar a superar uma série de coisas e ajudar as outras pessoas também, e tenho as minhas limitações, que eu preciso estar aberta para que eu possa realmente me desenvolver, né? Uma dúvida sobre essa questão dessa abertura para o feedback, e quando a gente fala de feedback, a gente está falando também de críticas, né? E porque, como que vocês pensam, por que é tão difícil às vezes lidar com o feedback? Eu penso que o feedback ele tá, primeiro, se ele vai de encontro com uma emoção sua ou com uma limitação ou com uma questão que você mesma já pensou muito a respeito disso, né? E aí uma outra pessoa chega e te dá o feedback ou uma experiência te mostra exatamente aquilo que você está pensando, isso reforça muitas vezes a sua, vamos dizer assim, o seu sofrimento, né? A tua frustração. Então, o feedback, ele é positivo, mas quando ele vem num tom de crítica, ele muda, por exemplo, cada pessoa recebe de uma maneira, né? Isso está muito relacionado também ao perfil psicológico de cada um, né? Porque, por exemplo, aquelas pessoas que são mais proativas, mais determinadas, são mais até enfrentam seus problemas com mais segurança, elas, quando recebem um feedback, elas não lidam muito bem, porque elas, na verdade, gostam mais de dar feedback do que de receber feedbacks, né? Elas estão sempre mais achando que elas estão no controle da situação. Então, quando ela recebe um feedback, às vezes ela se sente um pouco mais invadida, né? E assim como tem outras pessoas que têm uma personalidade mais participativa, uma pessoa que se constrói no coletivo, essa pessoa lida melhor com feedback, porque na verdade ela entende esse feedback como uma construção de si mesma, né? E aqueles que são mais introspectivos, mais reservados, na verdade, eles já pensaram muito sobre todas essas questões, e estão pensando o tempo todo, estão o tempo todo se reinventando e se redescobrindo, né?
E aí o feedback às vezes chega como uma coisa meio assim, nossa, essa pessoa não se deu conta de que isso é uma questão que eu já tenho que lidar internamente, né? E aí recebe isso de uma forma como crítica. Por isso que é muito importante a gente conhecer o estilo das pessoas, como que elas se relacionam com o meio, até para saber que gatilho que eu vou, por exemplo, acionar se eu tiver uma abordagem inadequada para aquele tipo psicológico, para aquele perfil. Eu entendo dessa maneira. Como você vê isso, Mari? Você entende assim também? Eu também entendo dessa maneira, e principalmente agora, nesse momento, as relações estão mais próximas e estão até ah, mais com mais elementos que, que trazem desconfortos. Então, estamos vivendo assim, com adversidades e recebendo um feedback agora nesse momento, dependendo da pessoa que já está com dificuldade de lidar com a mudança, por exemplo, com se reinventando nessa situação, ou está com alguma diversidade também dentro de casa, mais próximo das relações familiares. Então, assim, o autoconhecimento vai contribuir muito nesse momento para lidar com todas essas situações, para não, não ter uma comunicação que de repente vá colocar a necessidade ou vai colocar a frustração na hora de abordar as questões com as pessoas. E aí, na hora de dar um feedback, por exemplo, se essa emoção não está bem reconhecida ou trabalhada, a pessoa não tem o conhecimento de si mesma, ela acaba projetando no outro a sua frustração ou a sua raiva, e aí pode ter ruídos nas relações, pode ter alguns problemas, né, melindres ou desentendimentos. Então, acho que contribui muito o autoconhecimento para até lidar com todas essas questões, para se comunicar de uma maneira melhor, mais assertiva, para lidar com as suas relações em todos os sentidos, né? Tanto no trabalho como com a família, na vida pessoal. E, e é bem assim, entendendo a característica de cada um mesmo. Eu acho bem interessante isso que vocês falaram, porque essa questão do feedback ela é inerente a um processo de comunicação, né? Feedback é uma forma de você se comunicar com uma pessoa. E às vezes eu observo essa dificuldade também, tanto para o feedback negativo, é óbvio, mas também existem algumas pessoas que têm a dificuldade em receber um feedback positivo também. Até a dificuldade de aceitar e conseguir assimilar isso. É, por que vocês acham que isso acontece? Eu entendo que o feedback positivo pode ser difícil de ser aceito até pela falta de autoconhecimento. Muitas vezes a pessoa não aceita as suas qualidades, não aceita as suas características, ela está sempre ou se comparando ou com uma baixa autoestima, ou insegura, né, em relação a si mesma. Então, o feedback positivo, ela acaba não sabendo até lidar com esse sentimento. O feedback positivo, até para isso você precisa se conhecer, né? Para que você entenda que isso realmente está sendo uma leitura das suas habilidades, da sua competência, né? Porque quanto menos a gente se conhece, menos a gente consegue reconhecer também em nós os nossos talentos, né, os comportamentos que nós temos que são positivos e os comportamentos que nós temos que não são tão bons assim, que precisam ser desenvolvidos. Então, até eu penso que quando eu me conheço melhor, eu consigo identificar em mim quais são os valores que me movem, né? O que que realmente faz a diferença na minha vida, assim, qual que é o meu combustível, né?
E essa é uma percepção até que eu tive já na fase adulta, né? Quando eu comecei a entender uma série de coisas que aconteciam na minha vida, e ficava pensando assim, nossa, mas por que que isso me tirou tanto do sério, né? Por que que isso me incomodou tanto? Por que que esse comportamento dessa outra pessoa fez com que eu não consiga ter empatia por ela, né? Não consiga fazer uma leitura diferente do que ela está dizendo, né? Ou entender essa leitura que ela está fazendo, e tal. E aí eu fui, assim, trabalhando isso em mim, entendendo que todas as vezes que eu me sentia extremamente incomodada, até com feedback positivo, vinha quando eu sentia que um dos meus valores que eu não abro mão, que é o meu combustível, que é aquilo que me move, era ferido, né? Então, quando eu senti um valor meu ferido, esse gatilho era acionado, né? De falta de empatia, falta de compreensão e até falta de aceitação mesmo do outro, do que está vindo do outro. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho claro para mim quais são os meus objetivos de vida, né? Mais eu consigo clarificar o que que me move, né? O que me desperta sentimentos bons, o que me desperta fragilidade, vulnerabilidade, né? O que que me deixa mais inseguro, justamente por começar a conhecer quais são esses valores que coordenam a minha vida, né? Que me direcionam. Qual que é esse combustível que me leva para onde eu quero chegar, né? E onde eu quero chegar está muito alinhado também com o meu propósito de vida, com aquilo que eu escolhi para minha vida, né? Que legado que eu quero deixar, qual que é a marca que eu quero que realmente fique nessa minha existência, né? E a empatia, ela está caminhando junto com o autoconhecimento. Porque se eu não estabeleço vínculo, se eu não crio empatia com as pessoas, se eu não me coloco no lugar do outro, se eu não entendo o sentimento do outro, os medos dos outros, o desejo do outro, não significa que eu tenha que pensar, sentir e agir como o outro, mas eu tenho que pensar que naquele momento como ele está sentindo e como que é importante para ele receber e também esse apoio do outro, né? Então, se eu faço isso não por uma obrigação, não porque isso aí vamos dizer assim, é uma ferramenta de gestão, né? Eu vou tratar o outro com empatia porque é uma ferramenta de gestão. Eu vou cuidar das minhas emoções e me controlar porque é uma ferramenta de gestão. Não, mas porque realmente eu quero me desenvolver como pessoa e a cada dia quero me reconhecer melhor dentro desse propósito, aí sim faz toda a diferença, né? Quando você se coloca dessa maneira no meio em que você está inserido. E esse meio não é só trabalho, né? Esse meio é família, esse meio são os filhos, esse meio é o marido, né? Eu tenho aqui acompanhado algumas coisas, pesquisas e tal, que eu acho que isso valida muito os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e tenho visto assim que, por exemplo, nesse mês de maio que passou, aumentou 25% o número de divórcio, que agora é feito online, né? E por que que aumentou o número de divórcio? Né? Na minha opinião, é porque as pessoas não estão preparadas para conviver junto no mesmo espaço. É muito difícil fazer isso. Se você não tem essa leitura clara, né, de quais são dessas habilidades que nós estamos falando aqui, principalmente o autoconhecimento, como que é quando você tem que explorar esse mesmo espaço, viver com o outro e se dar conta de que a tua emoção às vezes não é a que o outro está vivendo, né? Então, e uma série de outras coisas. Se a gente não perceber o movimento que está acontecendo, por exemplo, a mudança das pessoas, inclusive de comportamento, e eu acredito que daqui para frente as pessoas não vão ser mais como eram antes, e se a gente sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou, né, do ponto de vista de se olhar para dentro, né, identificar seu sentimento, a sua emoção, os seus medos,
a sua motivação, aquilo que te empurra para frente, aquilo também que te puxa para trás, né? Se você olhar para tudo isso e começar a entender quais são os gatilhos que estão sendo eliciados aí para que você possa seguir ou não, e além disso, junto o autoconhecimento, levar a empatia, né? Aprender a se relacionar com o outro, perceber que estabelecer vínculo é além de você simplesmente não ter vamos dizer assim, um distúrbio de personalidade e agredir o outro. É muito mais, saúde mental é muito mais ampla do que isso, né? É você realmente conseguir conviver com o outro, estabelecendo vínculo, critério, desenvolvendo toda essa relação do controle emocional. Então, tudo isso é que faz com que a gente realmente se desenvolva, né? E aí eu penso assim, se eu sair desse momento de adversidade um pouco mais solidária, né, experimentando um pouco mais a compaixão, que eu acho que a compaixão ela é assim essencial na nossa vida, né? Quando eu faço bem para alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu contribuo com a vida do outro, né? Aí eu acredito que essa ocitocina que eu teria que receber, que a gente recebe muito esse hormônio quando a gente está em contato com as pessoas, e hoje nós estamos em isolamento, né? Ela até se renova, né? Porque eu posso estar hoje isolada fisicamente, mas não distante das pessoas, né? Eu posso continuar me relacionando com as pessoas que são importantes para mim, como nós estamos fazendo aqui hoje. Uma outra pergunta para vocês é sobre isso que você falou, da questão de adaptação, né? Então, por exemplo, ainda usando o exemplo do feedback, ah, co- dentro dessa busca por autoconhecimento, como que a gente lida com o feedback, mas tendo certeza dos nossos valores? Por exemplo, quando você disse de uma missão, porque a gente sempre está exposto a muitas pessoas falando muitas coisas para a gente, que você deve fazer isso, você deve mudar aquilo, você deve melhorar isso ou aquilo. Como ouvir esses feedbacks e usar isso para uma otimização, mas ao mesmo tempo tendo essa convicção de quais são os seus valores, e não porque alguém te aconselhou, faça isso, e você vai lá e faz aquilo, e aí outra pessoa fala para você fazer o contrário, e você instantaneamente muda de direção. Então, em que tem que estar enraizado essa convicção do autoconhecimento? É uma ótima pergunta mesmo, Kaique. Como a pessoa se manter de acordo com seus valores, eu acho que justamente é isso que nós estamos falando do autoconhecimento, a pessoa saber o que faz sentido na vida dela, o que é realmente importante para ela, em todos os sentidos, porque a pessoa, quando está vivendo com sentido, tudo vai ter uma outra conotação. E aí o feedback que ela receber, ela vai estar preparada para saber o que realmente ela vai querer mudar, né? Que realmente faz sentido para ela e ela percebe que é uma necessidade de adequação, de mudança, e o que não faz sentido. O que ela realmente vai ouvir e vai falar, bom, é interessante essa contribuição, mas para mim, para minha característica, não faz sentido eu me adequar àquilo que outra pessoa quer. Mas para isso a pessoa tem que ter uma integridade, saber quem realmente ela é, né? O que é importante para ela, o que faz sentido, para ela poder até tomar essa decisão no momento que ela receber uma crítica ou alguma contribuição que ela, de repente, não concorde. Quanto mais clareza eu tenho do meu propósito, quanto mais eu sei o que faz sentido para mim, menos vulnerável eu fico para que eu tenha que mudar a direção porque recebi um conselho ou outro, uma crítica ou outra. E aí, quanto mais eu me conheço, mais eu estou preparado também para dar uma resposta a esse feedback de uma forma mais adequada, controlada, porque não é porque o que o outro me trouxe que não faz sentido para esse momento da minha vida que eu preciso agredir o outro, né?
Porque às vezes, se eu não tenho claro que o que eu faço é o que eu escolhi de correto para mim, eu entendo que o outro não está me valorizando, né? E ele não me valorizando e eu me incomodando por isso, é porque nem eu mesma estou, né? Nem eu mesmo valorizo aquilo que eu escolhi para minha vida. Então, se eu tenho clareza do que eu escolhi, esse feedback do outro só serve mesmo como um parâmetro para que eu realmente possa fazer essa comparação. Faz sentido para a minha vida isso? É isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu escolhi para mim? Não. Então, o caminho que eu escolhi pode até ser mais difícil, mas é esse que vai me levar para o lugar onde eu quero chegar, né? Então, eu penso assim, realmente, eu acho que o autoconhecimento é o que vai determinar a maneira como eu vou receber esse feedback e vou lidar com ele. Agora, vamos pensar no exemplo de uma pessoa que ela é, de certa forma, esclarecida em relação a esse ponto do autoconhecimento. Ela não é um tema que ela já se preocupou durante a vida dela, mas ela tem uma grande quebra de paradigma, por exemplo. Como que vocês veem essa questão da quebra de paradigma? Eu vejo aí não como abalar valores, mas abalar crenças, né? Porque, por exemplo, a crença é aquilo que eu realmente passo a pensar diferente, a acreditar diferente a partir de uma experiência de vida que eu hoje vivo. Então, quanto maior for a certeza dos meus valores e quanto maior for a certeza do meu objetivo, do meu propósito, mais eu estou preparado para rever as minhas crenças, né? E aí que entra a questão também do autoconhecimento, porque aí eu me deparo com quais são as competências que eu tenho, né? Quais são minha capacidade, as minhas capacidades para isso e quais são os desafios que eu vou encontrar por conta das minhas limitações. Então, como eu vou me reorganizar para poder viver esse novo que é agora, né? E agora é o novo, a mudança já é agora, né? Como que eu vou lidar com isso se eu não revisar as minhas crenças? Então, por exemplo, o comércio. Muitos tinham a crença de que queriam vender só presencial, né? Agora, se eu tenho claro para mim qual é o valor do meu negócio, o que que eu quero entregar para o meu cliente, eu consigo preservar esse valor sem que ele seja abalado, desde que eu faça uma ressignificação dessa crença, que é a quebra de paradigma. Então, é parar e pensar de que maneira eu vou me reinventar, né? E é lógico que às vezes a gente precisa mesmo de alguma coisa que sacuda a gente para que a gente pense, né? Então, esse momento, para mim, é a gente ter que sair mesmo de uma zona de conforto. Nós temos que sair da zona de conforto. E quem quiser ficar firme na sua crença, ou vai fechar o seu negócio, ou às vezes vai falir, às vezes vai ter que mandar pessoas embora, vai ter que demitir funcionário, demitir pessoas, né? Ontem eu assisti um vídeo de uma banda de Jundiaí, a banda Skype, que me chamou muito a atenção. É uma banda local que vivia de eventos, de shows, né? E hoje eles não estão fazendo shows, mas fizeram um vídeo lindo, maravilhoso, cada um dentro da sua casa. E com certeza isso é o começo de se reinventar. Como que eu vou levar a minha arte para o meu público, né? Sem aglomeração de pessoas. Então, com certeza, o valor deles não mudou. O que mudou foi a crença, né? Que se eu ficar esperando só cair do céu e acontecer, o meu negócio vai falir, né? Agora, se eu quero continuar levando a minha arte para alguém, se isso me dá satisfação pessoal, se isso me traz a certeza de que é o que eu escolhi para minha vida, eu vou me reinventar. Então, a quebra de paradigma é justamente isso, é você conseguir olhar para aquilo que você acreditava e pensar o que faz sentido continuar acreditando, para que eu não perca de vista o meu propósito, o meu objetivo, né, e não deixe para trás os meus valores. A Rose colocou muito bem sobre esse tema, esse assunto, e eu acho que eu também, é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo e falando, me comunicando dessa maneira.
Então, é uma forma de todos nós revermos nossas crenças, a maneira de fazer as coisas, e é uma necessidade que nós estamos passando por uma força maior até, e que temos que nos readaptar, mas sempre, claro, norteados pelo propósito, por aquilo que nós queremos contribuir, para continuar contribuindo na ampliação de consciência das pessoas, com autoconhecimento. Então, assim, é possível fazer à distância? É possível. Não é o que nós mais gostamos ou preferimos, mas é uma possibilidade que está se tornando muito frequente e real, né? Capaz de atingir as pessoas, um maior número até de pessoas, e contribuir ainda para mais pessoas do que normalmente nós contribuímos. O que é importante, então, desse assunto sobre o autoconhecimento é que quanto mais nós tivermos, vamos dizer, construído isso ou agregando isso em nossa vida, mais a gente vai conseguir ter melhores relações, se comunicar melhor, saber realmente aquilo que faz sentido, aquilo que nós gostamos de fazer, de como fazer, e vai trazer mais satisfação para a nossa vida, e isso acaba reverberando em todas as relações, em todos os aspectos da nossa vida. Então, assim, eu sempre fui uma buscadora, né? Sempre busquei o autoconhecimento e por esse motivo acabo também entendendo a importância dele para as outras pessoas e vejo o quanto que isso faz bem para a minha vida, para as minhas relações. Agrega bastante valor mesmo e eu consigo lidar melhor com as situações que, se eu não tivesse esse conhecimento sobre mim, sobre minhas emoções, sobre aquilo que me move, de fato, eu teria, assim, outras reações, né? Não teria tanta satisfação naquilo que eu faço e com as minhas, com o meu convívio social, com as minhas relações. Essencial. Eu acho que quanto mais nós estamos abertos para nos conhecer, mais nós conseguimos conhecer o outro, né? Porque eu vou saber exatamente aquilo que no outro me incomoda, naquilo que eu tenho aversão e naquilo que me aproxima do outro, né? E muitas vezes o que me distancia do outro é a dificuldade de lidar com as minhas limitações, e aí eu atribuo ao outro essa dificuldade, né? Então, o autoconhecimento, ele torna as minhas relações mais verdadeiras, mais transparentes, né? Principalmente se eu souber e conseguir comunicar às pessoas o que me move e o que me repudia, né? O que me trava. Então, eu penso que se a gente conseguir administrar essa habilidade, né, é uma das principais habilidades para nós conseguirmos administrar a nossa vida, seja lá em qualquer situação, num planejamento de estudo, por exemplo, né, para as pessoas que não conseguem se organizar, otimizar seu tempo, num planejamento estratégico de uma empresa, né, numa administração da minha casa, do meu espaço familiar, ou numa relação interpessoal com os meus amigos, no ambiente social, enfim, em qualquer situação, né? Se isso não tiver presente, né, e se eu não souber a pessoa que eu sou e que quero ser, eu não conheço, não consigo reconhecer tão bem o outro. E aí eu vou travando as minhas relações e vou minando também a minha satisfação pessoal. Então, ele é essencial, é a base para começarmos a ser pessoas cada vez mais desenvolvidas.